Fala MongoDB, a nossa série de conteúdos em português. E hoje eu quero fazer uma correção. Eu sempre falei que era em português de pessoas brasileiras para brasileiros, mas a gente tem pessoas em Portugal nos ouvindo e nos vendo também. Então, em português para pessoas que falam português. Fico muito honrado com a audiência de vocês. Eu sou Lourenço Taborda, arquiteto de solução na MongoDB para o Brasil. Eu sou Júlia Comarim, responsável pelo marketing da MongoDB no Brasil. E hoje a gente tem um convidado super especial. Quem está com a gente hoje é o Pedro da Confluent. Olá, eu sou Pedro Busco, engenheiro de soluções da Confluent, responsável pelo território do Brasil. Aqui, prazer aí o espaço aí. A gente tá tentando marcar um tempo aí, finalmente conseguimos aí, né? Valeu. A gente está super feliz de te ter por aqui. E a primeira pergunta que eu tenho é: o que é a Confluent? Acho que tem muita gente que está aqui nos escutando e gostaria muito de entender o que é a Confluent e como funciona a presença dela no Brasil. Começando do começo ali, né? Meados de 2010, mais ou menos, dentro do LinkedIn, um grupo de engenheiros precisando resolver um problema que eles tinham ali. Criaram uma solução, desenvolveram um software que se tornou o que hoje muita gente conhece como o Apache Kafka. Tá? Eles saíram da Confluent, basicamente doaram o código-fonte para a Fundação Apache, né, e fundaram a Confluent. Né? A partir daí, desenvolveram algumas soluções na Confluent que vão dentro desse ecossistema do Kafka. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso hoje. A atuação da Confluent no Brasil, na América Latina, eu estou localizado nos Estados Unidos, eu fico no Texas, mas a gente tem time dedicado para a América Latina, time dedicado para o Brasil, né? Pessoal de vendas, engenharia de soluções, outras pessoas para ter um foco dedicado com o pessoal no Brasil, tem um atendimento em português. Então a gente tem esse cuidado com o território também, que tem crescido bastante, tem tido bastante demanda. Então está crescendo o time dentro da Confluent para cuidar do Brasil. Muito legal. Pedro, muito bem-vindo. Muito feliz de ter você aqui. E nisso que você acabou de comentar, hoje você trabalha 100% dedicado para o Brasil, é para a América Latina. Como é que está a presença da Confluent no nosso mercado? Eu pessoalmente trabalho exclusivamente com o Brasil. Né? Quando eu entrei na Confluent, eu cobria um território um pouco mais abrangente. Era América Latina, já tem mais de 2 anos isso daí. E aí a demanda foi crescendo e hoje eu atendo exclusivamente o Brasil. Eu não sou o único engenheiro de soluções trabalhando com o Brasil exclusivamente, então tem outras pessoas, tem um time, né? Então a gente tem essa presença aí para ajudar o pessoal aqui. Legal. Eu já vou aproveitar, Júlia, também puxar o gancho que você comentou do Apache Kafka. Uhum. Né? Eu acho que a gente tem um ponto primeiro que é para posicionar o que é dados em movimento ou data in motion. Correto. Que vai nos levar a um caso de uso do Apache Kafka, que tem ali seus desafios e suas particularidades, que vai nos levar ao serviço da Confluent. Correto. Basicamente, o paradigma que a gente fala aí dos dados em movimento, né, do data in motion, é que mais do que nunca, os dados gerados, a informação gerada é muito grande. E o tempo todo, os negócios não param. Independente da indústria, independente de onde você estiver, os negócios não param. Todo mundo está conectado o tempo todo. Então, eventos, dados estão sendo gerados o tempo todo. E não dá para as empresas esperarem você transferir esse dado de um lado para o outro, para depois você processar isso ali, depois de 7 dias, depois de 1 dia, para aplicar inteligência nisso, para aí você tomar uma decisão. Não. A gente fala que, independente do seu negócio, todo mundo quer aquela experiência Netflix, que você assistiu um trailer, você visualizou alguma coisa, na hora que você voltou uma tela, a sugestão que está ali para você já mudou. Isso se aplica quando você está no seu aplicativo de banco no celular, quando você está alugando um carro, quando você está navegando numa loja virtual. Então, esses dados sendo gerados o tempo todo em movimento, eles precisam circular, ser processados, ter inteligência aplicada em relação a isso para ter decisão de negócio em tempo real ou muito próximo do tempo real. Então, esse lance dos dados em movimento é isso. O dado está sempre em movimento, tanto na fonte, quando eles estão sendo gerados, quanto a resposta ou a inteligência que você precisa aplicar em cima disso. Né? Então, a partir daí, você monta você tem esse paradigma dos dados em movimento, né? E aí é onde o Kafka, em específico, atua, e todo o ecossistema ao redor que a Confluent acabou construindo
em torno do Apache Kafka, construindo realmente o que eles chamam de Data Streaming Platform, né? Uma plataforma de streaming de dados mesmo, né? Muito além somente do Apache Kafka. Perfeito, né? E aqui a gente já começa a ver uma palavra coincidente com o MongoDB Atlas, né? Plataforma de dados, né? Mas eu queria pegar primeiro o teu comentário sobre dados em movimento, porque eu gostei muito do exemplo, né? A experiência Netflix. Você começa a interagir e já tem logo em seguida uma sugestão relevante conforme aquela sua interação de instantes atrás. Mas eu também consigo imaginar caso de uso como detecção de fraude, né? A gente falou bastante aqui na nossa playlist, né? Temos episódios com clientes da área financeira da MongoDB. Então me veio à cabeça logo de cara isso, né? É um antifraude, uma detecção de anomalia. O antifraude nada mais é também do que uma detecção de anomalia específica, né? Para uma fraude fora... É uma anomalia ali fora do comportamento usual, né? Eu também imagino monitoramento de frotas, seja de caminhão, de container, de carro, ou ainda, né, casos de uso ligado a IoT. É nessa linha, quando a gente começa a pensar em dados em movimento? Exato. Todo o cenário, assim, o problema original lá, quando o Kafka foi criado, era um problema específico. Mas aquilo, como eu falei, criou-se um paradigma em cima disso, né? Sim. E todos esses cenários que você descreveu, que são dados constantemente sendo gerados e você precisar tomar decisão rápida, instantânea em cima deles, seja uma detecção de fraude. Você não vai esperar um ETL de um dia para poder falar se aquilo é uma situação de fraude ou não. Tem que ser instantâneo. Tem que ser na hora que você está passando o cartão na maquininha, né? Situações de IoT, você está fazendo monitoramento, às vezes, de chão de fábrica, de ferramental. Ali você precisa saber o que está acontecendo. Então, todos esses dados, esses cenários, que os dados estão constantemente sendo criados e você precisa aplicar decisões, inteligência, você precisa que esse dado chegue em outro lugar, né, de forma muito rápida e com volumetria e com resiliência, é onde o Kafka e todo esse ecossistema do que eu falei, dessa plataforma de streaming de dados, eles se encaixam. Tá, você já me convenceu no Kafka. E o Confluent? Que problema ele resolve? Bom, trazendo um pouco do começo que eu falei, né? Sobre quem criou o Kafka e a Confluent, né? Então, os criadores originais do Kafka fundaram a Confluent. E não só isso. Mais ou menos 80% dos commits do Apache Kafka, da versão open source, saem de dentro da Confluent, de engenheiros da Confluent. Então, coloca a Confluent numa posição muito privilegiada em relação a essa tecnologia. Ponto número 1, né? E aí, o que a Confluent fez? Desenvolveu basicamente uma plataforma de streaming de dados, como eu estava falando, que a gente fala que ela é completa e consegue rodar em qualquer lugar. Então, tem duas grandes, vamos chamar assim, de ofertas, né? Se você tem a necessidade de rodar o Kafka e todo o seu ecossistema, que aí eu vou detalhar um pouquinho mais do que eu tô, né? Eu tô falando ecossistema, mas não tô falando do que se trata, né? Mas se você precisar rodar on-premises no seu data center, você gerenciar isso, a gente tem o Confluent Platform, tá? Mas existe também uma outra solução quando, assim, eu não consigo operar o Kafka, porque é complicado você rodar ele, né? É complicado você administrar ele, fazer a manutenção, etc. Eu falo assim, então tá, quem pode cuidar disso para mim melhor do que quem criou, né? Então a Confluent fez toda uma reengenharia do Apache Kafka para ser uma solução nativa da nuvem. Então tem a solução totalmente gerenciada, que é o Confluent Cloud, né? Toda essa reengenharia que eles fizeram, acho que foram 5 milhões de horas de engenharia, coisa assim. E eles criaram essa runtime que chama Kora, tá? Que é basicamente o Apache Kafka, ainda é o Kafka, mas totalmente gerenciado e nativo na nuvem. Então, você pode simplesmente ir lá e utilizar o SaaS e todas as outras ferramentas que vão junto com a plataforma da Confluent de forma como um SaaS, né? Totalmente gerenciado ali para você se preocupar com o que importa para o seu negócio, né? Você é um banco, você é uma empresa de comércio, você não precisa ser especializado em Kafka, né? Você não precisa montar uma equipe ali, às vezes, de 8 pessoas para cuidar de um Kafka. Não, eu quero saber do meu negócio. Então, deixa para cuidar do Kafka com quem sabe, né? Então, a Confluent tem a Confluent Cloud, que é essa parte totalmente gerenciada que ajuda com a operação, né? E aí, estendendo um pouco mais, porque não é só a operação do Kafka que a Confluent ajuda, né? Que eu tô com a história do ecossistema, então tem toda uma série de pilares aí para
construir o que a gente chama dessa plataforma de streaming de dados, né? Toda a parte de conectividade com outros sistemas, a gente vai explorar um pouquinho mais nessa sinergia com o Mongo em relação a isso. A parte do streaming em si, que é o Kafka também totalmente gerenciado. A parte de processamento desses dados ali, né? Porque ele não é simplesmente um barramento que você joga o dado de ponto A para o ponto B. Tem toda a parte de você processar esses dados para você enriquecer, filtrar, etc. ali em movimento, né? E isso, quando a gente fala de plataforma, é muito importante a gente falar da parte de governança. Né? Então, dentro dessa plataforma, outra coisa que a Confluent endereça é a parte de governança disso tudo. Né? A governança desses produtos de dados de streaming que a gente vai estar produzindo ali, a governança desses ambientes com acesso a esses dados de forma segura, gerenciada, com qualidade, etc. Então, tem esses 4 grandes pilares que formam o que é uma plataforma de streaming de dados, e a gente oferece isso tanto on-premise quanto gerenciado na cloud, e eles se conectam também, né? Então você pode ter o que a gente chama ali, né, de ambiente híbrido para endereçar independente do cenário. Você sabe que no começo da sua explicação, Pedro, eu até fiquei confuso, porque eu achei que por um instante você estava explicando o MongoDB Atlas, né? Por conta de remoção, de complexidade de operação, de infraestrutura, de atualização, de arquitetura de solução para que isso tudo funcione adequadamente, né, dentro dos melhores padrões ou padrões dourados, né, de operação de um Kafka. Mas eu quero só ter certeza, com Confluent Cloud, eu rodo aonde? Eu rodo nos 3 provedores de nuvem, todas as regiões? Como que funciona? Isso, basicamente está disponível nos 3 grandes provedores de nuvem, né? É engraçado você ter comentado isso, que muitas vezes eu estou conversando com algumas empresas, com alguns clientes, e aí eles já usam o Atlas. E aí, quando eu preciso explicar o modelo do deploy da Confluent Cloud, eu falo, é parecido, é igualzinho o Atlas, o mesmo esquema. Aí eles beleza, então entendi, já sei como é que funciona, né? Porque a Confluent gerencia ali os clusters todos, mas o cliente escolhe em qual provedor de nuvem que ele vai rodar, em qual região que ele vai rodar, se ele quer um deployment em uma única zona, se ele quer um deployment multizona, tudo isso o cliente tem a flexibilidade de escolher, né? Mas realmente o modelo é bem parecido com o do Atlas, então tem bastante sinergia aí, né? Legal. E com relação a casos de uso, como é que isso funciona no dia a dia nas principais indústrias que vocês trabalham? Alguns exemplos, né? Assim, os exemplos mais que eu vejo mais é principalmente no setor financeiro, tá? Que principalmente aqui, que o setor financeiro aqui no Brasil é bem moderno, sempre está bem atualizado, então está sempre indo atrás, né? Então, por exemplo, cenários comuns que a gente vê empresas do setor financeiro ou fazendo aquisições ou desenvolvimento eles oferecem muitos produtos diferentes, né? Isso é uma natureza dos serviços financeiros aqui no Brasil, tem uma diversidade de produtos muito grandes. Então, você tem cada área de negócio ali responsável por um produto, por exemplo, um cenário simples ali. E aí, de repente, no final, você precisa mostrar um saldo consolidado ali do seu cliente. O cliente tem que ter uma visão única ali de todo o portfólio dele, né? Então, você precisa agregar esses dados todos e disponibilizar isso para o seu cliente final em tempo real, atualizado ali, né? Só que cada fonte de dado, isso está vindo às vezes de um produto de prateleira que a empresa comprou, alguma coisa customizada que ela criou e etc. Então você precisa ter todas essas informações entrando dentro de um canal de comunicação, vamos chamar assim, e a gente pode falar isso sendo o Kafka. Você precisa manipular essas informações para limpar esse dado, agregar esses dados e etc. e deixar eles para serem consumidos de uma forma simples por uma ou diversas fontes. Então, vamos lá, eu consolido todas as informações, as operações dos meus clientes ali, boto dentro do Kafka para serem processados, utilizo alguma solução de processamento desse streaming ali, a gente pode falar um pouco mais de como que a Confluent oferece nisso, e aí depois eu tenho, por exemplo, isso disponibilizado para o meu aplicativo mobile, para o cara visualizar o dado dele. Isso vai ser disponibilizado para um time de analytics para fazer dashboards em cima para entender como que estão as movimentações dos meus clientes. Então, é um cenário interessante de você ter uma diversidade de áreas ou produtos produzindo esses eventos e você precisa ter visões consolidadas disso, né? E isso pode se encaixar, inclusive, com a parte de fraude que a gente falou um pouquinho. Então, eu consigo consolidar essas operações vindo de fontes diferentes, cruzar essa informação para falar assim, opa, esse comportamento está estranho. Isso aqui não deveria estar acontecendo ao mesmo tempo que isso aqui está acontecendo, né? E isso pode levantar uma bandeira para uma possibilidade de fraude.
Isso é um exemplo. Outro exemplo clássico na parte de retail, né? De comércio. Pô, hoje em dia, qualquer revenda, qualquer loja, vamos chamar assim, tem múltiplos canais, né? Múltiplos canais de venda. Então, independente de onde está entrando aquela venda, seja pelo website, seja na loja física, seja por um canal de terceiro, etc., aquilo é uma venda. Para você, como fornecedor ou retail principal, aquilo é uma venda. Então, eu consigo também ter esses eventos, esse evento venda, né, sendo introduzido ali, independente de onde ele veio, entrando dentro da plataforma da Confluent para ser tratado, e dali eu enviar esse evento venda para a minha parte de logística, para a minha parte de cobrança, para algum outro sistema que eu possa querer fazer uma analítica em cima disso. Quando a gente está falando dessa história de multicanal ali, se você não tiver o ferramental para aquela parte de governança que eu comentei da plataforma, você acaba criando um acoplamento muito grande em quem está produzindo esses eventos e quem está consumindo, né, de muitas fontes, etc., todo mundo tem que se conversar. Então, dentro dessa parte de governança que a plataforma de streaming oferece, você tem mecanismos de você fazer contratos de dados, tá? Então, basicamente, nesse exemplo do retail que eu dei, cada canal que está gerando essa venda, se ela gerar aquele evento de venda assinando, entre aspas, um contrato de dados, eu sei que aquele evento venda está entrando dentro da minha plataforma com a qualidade, seguindo a regra, um formato, né, ou o esquema que a gente fala, pré-definido. Então, quem vai consumir aquele evento, seja o meu sistema de logística, o meu sistema de cobrança, etc., ele não precisa saber necessariamente qual foi o canal exato que produziu aquele evento venda. Se ele seguiu aquele contrato de dados, beleza, segue, porque eu sei que aquele dado tem a qualidade necessária. Então, eu assino uma qualidade daquele dado e eu desacoplo quem está produzindo aquele evento e quem está consumindo. Então, amanhã, você fechou uma outra parceria, você trocou completamente o seu aplicativo mobile da sua loja. Independente, quem está consumindo ali do outro lado não impacta em nada, não tem nenhuma mudança, se quem produzir ali simplesmente siga aquele contrato de dados para produzir aquele evento. E aí você aplica esses cenários, eu estou, né, financeiro, do retail, eu falei de multicanal, mas tem casos de usos mais de, entre aspas, de TI, que também são muito utilizados. Por exemplo, log. Logs são streaming de dados, que todas aplicações, sistemas, RPs, etc., estão gerando os logs. E as empresas precisam analisar esses logs muitas vezes de forma única, em uma plataforma centralizada. Então, o Kafka é muito utilizado também para fazer a agregação de logs, e aí você consegue utilizar as ferramentas de processamento desse stream de dados, que são os logs das aplicações, para limpar esse dado também, para mandar para a sua plataforma de gerenciamento desses logs aí, somente o dado necessário, o que acaba também trazendo um benefício não só operacional, mas também financeiro, porque aí você gasta menos lá na sua aplicação, lá no seu sistema que está fazendo esse gerenciamento único de logs. Atende tanto esses casos de uso mais de negócio, como eu falei primeiro, quanto esses casos de uso mais de TI, né, mais de plataforma também. Então, a flexibilidade do Kafka e todas essas coisas que a plataforma oferece acaba atendendo os dois lados, vamos chamar assim. Aqui eu acho que tem um ponto interessante, até eu quero aprofundar mais na questão financeira, bancária, né? Eu tive a oportunidade de atuar com bancos tradicionais e bancos já digitais, nativos digitais, né, ao longo da minha carreira de tecnologia. E o que eu sei de banco é que sistema de conta corrente é um, o sistema de cartão de crédito é outro, o de seguro de vida é um terceiro sistema, o de seguro de carro é um quarto sistema, o seguro pessoal, né, o furto do cartão de crédito é um quinto sistema. Então, naquele ponto que você comentou da indústria financeira, eu já estou imaginando o seguinte, então eu tenho todos os produtos do banco, que geralmente cada produto é um sistema, conectando, gerando eventos de uma interação daquele produto, e todo mundo escreve no tópico ou em alguns tópicos do Kafka. Então já tem ali uma alta ingestão, né, uma alta volumetria, e que já conecta com o segundo tópico, que é essa agregação. Né? E você trouxe um outro ponto interessante agora, na parte do que você comentou de comércio, né, que se aplica uma validação. Né? Na verdade, você padroniza esse ecossistema. Então eu queria confirmar se é nessa linha mesmo, é isso mesmo. E ainda
fala com todo mundo, né? Porque tem mais de 100 conectores, né, disponíveis. Exato. O número atual acho que é 200. São 200 conectores, mais ou menos. Obrigado pela atualização. Toda semana fica mudando esse número, assim, o desenvolvimento é constante. Você trouxe o lance do financeiro, né? Às vezes eu brinco com o pessoal, porque eu também atuo com o mercado financeiro, com o banco há muito tempo, né? Se o pessoal tivesse uma ideia do quão trabalhoso é mostrar o seu saldo da sua conta corrente, ali que você abre no seu banco ou no seu aplicativo, assim, não tem noção. Porque os bancos tradicionais, antigos, bancos com décadas de existência, o tanto que foi mudando, tanto de produtos, empresas que esses bancos foram comprando ao longo para agregar toda essa informação. Aí você fala de muito legado e, ao mesmo tempo, eles estão se modernizando. Então, combinar todas essas tecnologias e essas soluções é um desafio, né? E aí você ter uma solução tão flexível como o Kafka, né, que a gente fala que consegue ter essa aderência tanto com muito legado, ajudando essas empresas a se modernizarem. Um outro cenário muito comum, a gente trouxe algumas coisas e trazendo um pouco do Mongo, a gente ajuda bastante, a Confluent e o Kafka ajuda bastante a empresas nesse processo de modernização, de sair de um legado, muitas vezes sair de um legado de mainframe e levar esses dados lá para o Mongo nesse processo de estrangulamento desse legado que é muito custoso para uma solução mais flexível, mais moderna como o Mongo. Então, o pessoal usa bastante, a gente tem bastante casos de uso em banco nesse processo de auxílio de modernização da parte de banco e de outras coisas, de mandar os clientes para arquiteturas mais modernas, mandar eles para a nuvem, etc., né? Então, é bem nesse caminho mesmo. Queria puxar um ponto que você já trouxe, né, que você falou que é muito comum, que você encontra clientes da Confluent que comentam que estão trabalhando com MongoDB Atlas. E da mesma forma, eu como arquiteto de solução da MongoDB, eu encontro clientes que estão usando Confluent e clientes que têm casos de uso Confluent, né, ou casos de uso de streaming de dados. Então, quero perguntar para você, por que usar Confluent Cloud e MongoDB Atlas juntos? Perfeito. Eu acho que a sinergia começa ali, quando a gente está falando dos eventos Kafka nos formatos, a gente normalmente tem os esquemas, que segue ali uma estrutura. No Mongo a gente segue ali, tem os documents, etc., que tem a sinergia até da forma como você raciocina aquilo, né? E a gente já comentou um pouco do modelo de deploy, por exemplo, do Atlas com o Confluent Cloud, é muito parecido, né? Então, as empresas já estão ali naquele caminho de desenvolvimento de soluções nativas na nuvem, né? Soluções modernas nesse sentido. Para funcionar, para ter essa sinergia trabalhando juntas, as empresas têm uma parceria forte, né? E aí a gente comentou dos 200 conectores que tem na Confluent e dos conectores mais populares que tem são os conectores com o MongoDB Atlas, tanto para você ler os dados do MongoDB Atlas e mandar para a Confluent para serem disponibilizados em outras fontes, quanto o inverso, por exemplo, naquele cenário que eu falei de modernização, de trazer dados, por exemplo, do mainframe para mandar para o Atlas, né? Então, a gente tem conectores ali para facilitar a ingestão dos dados no Kafka vindo do mainframe e tem o conector para jogar esses dados lá no Atlas também, ali em tempo real, né? Então, tem essa sinergia tanto nos casos de uso, que a gente falou, tem em relação ao modelo de trabalho das empresas e o modelo de deploy dos produtos, né? E esses conectores que facilitam a sinergia técnica, né? Para assim, como realmente eles vão trabalhar juntos, né? Pode ser, a filosofia pode ser toda a mesma ali, mas se eu não tiver ferramental ali para executar isso, acaba ficando difícil, mas não, existe, né? Para realmente facilitar e acelerar muito o tempo de entrega dessas soluções de forma conjunta, né? Se você está utilizando Confluent Cloud e MongoDB Atlas, conta para mim aqui nos comentários. E eu queria entender um pouquinho o que é o MongoDB Atlas Sync Connector e o Source Connector. No Apache Kafka, a gente tem Kafka Connect, tá? Que basicamente é um framework e uma runtime, basicamente, para você rodar conectores. Para que servem os conectores? Para facilitar a vida, para você colocar dados dentro do Kafka e para você tirar dados do Kafka,
né? Então, se você tem integrações que são comuns, que são comuns de mercado e etc., foram desenvolvidos conectores para facilitar. Em vez de você precisar construir uma aplicação do zero para ler o dado do Mongo e colocar no Kafka, não, já existe um conector, porque esse é um cenário muito comum, né? Então, vamos lá. Aí, dentro do Kafka Connect, a gente tem o conceito dos conectores source, fonte, e dos conectores sync, né, que é do destino ali, né? A tradução literal seria de pia, né, para onde os dados vão embora, né? E para o MongoDB não é diferente, para o Atlas não é diferente. A gente tem um conector source e um conector sync. Então, no cenário lá do mainframe, da modernização, então você tem o dado sendo ingerido dentro da Confluent, do Kafka, e aí você pode utilizar esses conectores sync para mandar esses dados para o Mongo. Lembrando, utilizando aquele contrato de dados que a gente já comentou um pouco, então o dado já vai chegar no Mongo com o formato que você especificou, então não precisa ter uma outra transformação ali, então ele já vai chegar no esquema definido lá, então esse conector consegue fazer a inserção lá no Atlas já seguindo o esquema que foi definido, né? Então isso facilita bastante. A parte do conector source do Mongo Atlas, né? Então ele funciona como um conector CDC, vamos chamar assim, né, utilizando a API específica do Mongo, e que ele basicamente lê todas as mudanças que estão sendo feitas lá no Atlas, e cada mudança dessa, cada novo registro, vamos chamar ali, cada atualização, etc., aquilo gera um evento, e isso vai para dentro do Kafka, né? Vai ali para um tópico na Confluent, e aí você consegue manipular esse dado e mandar para frente, né? Então, aí, qual que é a API específica do Mongo que ele utiliza? O Source Connector, ele vai ler as mudanças pelo Change Strings. Change Strings. Então, vamos relembrar. Change Strings é como se fosse um log de todas as alterações que estão acontecendo, que você coloca a sua aplicação ou um conector, perfeito, como o conector de Kafka, para ouvir o que está acontecendo na coleção. Como o objetivo é pegar em tempo real uma inserção, atualização, exclusão, você, pelo Change Strings, detecta esse evento e recebe isso lá no Kafka. O conceito do CDC é o Change Data Capture, né? Então você captura qualquer mudança que foi feita no banco. E outro dia eu tive uma conversa em relação a isso, né? Você falou que essa API basicamente monitora todo o log de mudanças ali do Mongo, né? O que é um log de banco se não é um stream de dados ali? É um evento de stream de dados. É um stream de dados. O log ali é uma linha depois da outra ali, são eventos imutáveis que estão sendo inseridos um após o outro. Então, basicamente, o conceito base ali tá ali. Então, o conector source ali vai basicamente pegar esse stream que está sendo gerado dentro do Mongo e mandar isso para o Kafka para ser processado e depois consumido conforme a necessidade. Pedro, eu tenho muitos amigos e amigas que são pessoas desenvolvedoras de ETL. Uhum. Qual que é a grande diferença da gente trabalhar com Kafka, com o Source Connector, com o Sync Connector? Afinal, o dado está indo de um lado para o outro, você falou que transforma, você falou que valida, né, com o contrato de dados. Qual que é o grande diferencial em relação a um ETL tradicional, né? Um processo de extração, transformação e carga? Processos de ETL, eles estão atrelados a um lote, né? A um batch. Outro dia eu tive uma conversa exatamente nesse tópico com um cliente. Aí eu falando, não, e aí o dado vai estar sempre em movimento e etc. Lá, o streaming. Aí ele falou assim, tá, mas quando eu sei que acaba? Porque a pessoa vem dessa cultura do ETL, do processo em lote ali, do batch. Eu falei assim, não acaba. Então, o grande segredo é não tem fim, gente. Não tem fim. Tem uma forma que a gente explica, às vezes, que a gente fala do streaming ETL. Um ETL em streaming. Em vez de você ter um processo job ali que vai começar em tal hora e vai parar depois, você tem essa mesma ideia desse processo o tempo todo em movimento. Então, você vai estar o tempo todo extraindo o dado com um conector source. Você vai transformar ele com as ferramentas de processamento de streaming, que hoje, por exemplo, a bola da vez é o Flink, né, que já está inserido dentro do ecossistema da Confluent, e aí você vai fazer o load desse dado usando os conectores sync ali. Então, basicamente, você faz o ETL em streaming, sem nunca parar, né? Basicamente isso. Mas se eu tiver algum problema com os conectores, eu contato a Mongo ou
usou a Confluent? Ótima pergunta. Em TI, em arquitetura, a gente fala assim, depende, né? Não, mas vamos lá. Os conectores dentro da Confluent tem 2 formatos. Assim como eu comentei do Kafka, né? Que a gente tem a solução on-premises e tem o Confluent Cloud. Nos conectores também funciona da mesma forma. A gente tem um hub de conectores, né? E aí você pode optar, dependendo do seu cenário, da sua arquitetura, etc., por baixar esse conector e rodar e gerenciar ele dentro da sua infraestrutura, ou você pode ter esses conectores também gerenciados pela Confluent, tá? Com o mesmo SLA do seu servidor, com tudo isso garantido. Mas agora, para quem você liga, depende de onde você está gerenciando, né? Porque os conectores, por exemplo, no caso do Mongo, eles foram desenvolvidos e são mantidos pela Mongo, mas são homologados na Confluent para estarem disponíveis no hub da Confluent. Então, se você opta por fazer o download, instalar e rodar esse conector, você gerenciar, provavelmente você vai falar com a Mongo, porque é você que está cuidando disso, né? Se é a Confluent que está gerenciando e você tem um problema, você vai acionar a Confluent, aí tem o time de engenharia do nosso lado também, que aí vai tomar conta disso, né? Então tudo depende de quem está tomando conta desse conector, mas é importante dizer que existe a parceria, né? E os conectores foram desenvolvidos, são mantidos pela Mongo, mas homologados, testados dentro da Confluent, disponibilizados no hub e sendo oferecidos nesse formato que eu falei também de 100% gerenciados ali dentro da Confluent Cloud. Maravilha. E quais são as principais tendências que você vê para o futuro desse mundo de streaming de dados? Falar dessa parte como um pouco do que eu comecei, né? A tendência é que mais e mais dados e eventos estão sendo gerados, né? Então você precisa de plataforma, você precisa de ferramental e soluções que te ajudem a resolver isso e muitas vezes que te ajudem a fazer uma mudança cultural mesmo, muitas vezes nas empresas para ter essa mudança, né? Porque muitas vezes tem uma mudança de mentalidade. Mas cada vez mais eu vejo ambientes híbridos, tá? Então aquele frenesi de mudar tudo para cloud talvez não seja 100%, então acho que ambientes híbridos, ambientes muitas vezes por questões financeiras multi-cloud, né? Às vezes a gente sabe que tem provedores de nuvem que às vezes oferecem determinados serviços nativos que são melhores para um determinado caso de uso do que a outra, né? Então ambientes multi-cloud eu vejo bastante. Então soluções que são flexíveis nesse sentido são muito importantes, né? E aí não pode deixar de dizer, né, toda a parte de GenAI e LLMs e etc, né, que tanto a Confluent com o Kafka quanto o Mongo tem um papel muito importante aí nesse mundo. Isso aí não tem nem dúvida, né? Então a gente tem essa abordagem e trabalham muito juntos nesse sentido também nas soluções para essas situações de GenAI. Não tem como fugir, isso vai durar aí algum tempo ainda. E aqui eu acho que tem um ponto importante, né, que a gente vê a junção das funcionalidades. Primeiro, com o MongoDB Atlas, a gente tem acesso ao Atlas Vector Search, que vai nos permitir trabalhar com aquela série de vetores que representam a maneira como os LLMs né, trabalham a informação internamente. Então a gente está falando de persistência de vetor e busca vetorial, né, para a gente justamente escrever e recuperar essa informação. Correto. E aí a gente vai apimentar esse prato com dados em movimento, correto, com Confluent Cloud. Pois é, porque do que adianta você ter os dados lá na sua Vector Store se eles estão desatualizados, né? Então, os dados desatualizados ali, eles vão ter a mesma relevância dos dados que estão lá parados, que foram utilizados para treinar o seu modelo. Então, é importante você... o que a gente fala da iniciativa da arquitetura RAG, né? Então, basicamente, o Vector Store, no caso do Mongo, o Vector Search, tem que estar sempre atualizado com informações de domínio, informações relevantes, para enriquecer todo o seu fluxo de GenAI. E como que você faz isso, né? Trazendo o dado do seu operacional, do seu transacional, do seu modelo específico ali, com os dados atualizados, via Confluent, para evitar as famosas alucinações ali nas suas utilizações de GenAI. Então, tudo se encaixa
ali, vamos dizer assim, né? Nessa tendência que a gente está vendo agora. E para as empresas que estão começando a explorar o streaming de dados, o que você recomenda para elas começarem a usar Confluent e MongoDB Atlas? Bom, do lado da Confluent é bem simples, você pode, ou através do seu provedor de nuvem, encontrar Confluent no Marketplace, ou ir direto na Confluent. Você pode ali fazer o sign-up, ganha créditos para você começar a utilizar. Tem clusters lá do tipo básico que você consegue utilizar sem custo inicial nenhum, então dá bastante para você ter uma noção, ter acesso completo à plataforma, né? Ter acesso aos conectores, não é que precisa comprar uma outra licença nem nada disso para acessar os conectores. Do Mongo, Taborda vai explicar um pouquinho mais essa parte também do sign-up, mas você consegue construir um cenário ali e começar a mexer com um pouco disso que a gente comentou, basicamente, praticamente sem custo e com muito material disponível, tanto de um lado quanto do outro, e materiais e cenários em conjunto também, né? De cenários em conjunto, tem muita coisa disponível aí pra gente. Pedro, você sabe que eu vou repetir suas palavras para explicar o sign-up em Atlas, né? Então, galera, como o Pedro falou, você pode ir pelo Marketplace do seu provedor de nuvem, que você vai encontrar MongoDB Atlas ali, mas fica atento, tem que ser MongoDB, não vai cair na pegadinha do imitador. E também você pode entrar no site da MongoDB, cloud.mongodb.com, fazer o seu registro e começar a utilizar o Atlas. E ainda, se você quiser experimentar sem pagar nada, você pode fazer o seu cadastro, não precisa adicionar o cartão de crédito e você pode ligar um cluster M0, que não tem custo, mas já entrega a experiência de como é operar um cluster de MongoDB como serviço gerenciado, que é o MongoDB Atlas. Tá, e de novidade do Confluent, do Kafka, tem alguma fofoca? Alguma atualização que vem por aí, que você pode compartilhar? Tem muita coisa em roadmap e tudo tá sempre sendo atualizado, né? Às vezes é difícil até da gente estar atento com o que tá vindo. Essa parte de GenAI e de LLM tem algumas coisas bem interessantes aí de como a Confluent se encaixa nesse sentido. A parte do Apache Flink está introduzido dentro do ecossistema da Confluent Cloud também como um serviço totalmente gerenciado ali para você fazer o processamento dos seus streams, e isso está disponível cada vez de forma mais ampla ali, é interessante. Aí juntando esses dois assuntos, uma coisa que está no roadmap, eu acredito que já está em preview, é você conseguir, por exemplo, de dentro de uma query Flink que você colocou totalmente gerenciada na Confluent Cloud, você fazer inferência de um modelo de LLM externo para poder enriquecer a chamada da query. Então, realmente, a junção disso tudo, além de enviar os dados para o Vector Search, tá aí, né? Então, esse eu acho que é um ponto legal aí do que tá surgindo. Muito legal, Pedro. Muita informação boa nesse episódio. Valeu. E onde a galera te encontra? Bom, acho que a forma mais fácil é no LinkedIn mesmo. Pedro Busco com K, B-U-S-K-O. Mais fácil ali, pode me adicionar, fica à vontade. Eu mantenho também um blog, o pedrobusco.com, tá? Que quase não tem conteúdo autoral. A maioria das coisas que eu faço lá é traduzir conteúdo em inglês para português, tá? Para trazer esse conteúdo em português para o pessoal aqui no Brasil ter acesso. Então, pode acessar lá também, tem bastante conteúdo legal. Então, acho que essas são as fontes principais. Aí o pessoal da comunidade Kafka BR também me conhece, tá lá, grupo de Telegram, aquelas coisas, estou sempre ali envolvido. Mas o site, né, o meu blog e no LinkedIn acho que são as melhores formas aí, mais fáceis para entrar em contato. Fica à vontade para adicionar, mandar mensagem, mandar pergunta, a gente ajuda sempre que pode. Maravilha. Pedro, muito obrigado pela sua presença. Este aqui foi o Fala MongoDB com Pedro Busco da Confluent. Eu sou Lourenço Taborda, arquiteto de solução da MongoDB. Eu sou Júlia Comarim, responsável pelo marketing da MongoDB. Muito obrigada por assistir até aqui. Espero te ver na próxima. Tchau, tchau. Até o próximo episódio.